As 5 linguagens do perdão, capítulo 8. E se você não quiser pedir perdão? A colunista Lisa Williams, abalada como todos nós diante do tiroteio na cidade de Newtown, no estado de Connecticut, viu-se refletindo sobre as dores da vida e as tristezas decorrentes dos relacionamentos próximos. Ela escreve: quando cresce, você se dá conta de que, às vezes, dizer sinto muito não é suficiente para consertar algo que tenha saído errado. Você aprende que, às vezes, precisa dizer sinto muito, mesmo quando uma coisa não foi culpa sua. Williams prossegue e descreve uma briga feia, na qual se envolveu com uma melhor amiga de longa data. Trocamos palavras duras e, no final, pedi perdão copiosamente. Não porque achasse que estava errada, mas porque pensei que isso precisava ser feito para dar início à recuperação de nossa amizade. Sua amiga não pediu perdão, disse que não havia sentido necessidade de fazê-lo e disse Williams, que por fim se reconciliou com a amiga. Aquilo doeu muito. Essa amiga me lembrou um homem de Bakersfield, na Califórnia, que disse o seguinte: sei que errei, mas ela também sabe. Na verdade, foi por culpa dela que tudo aconteceu. Porque devo pedir desculpas se foi ela que causou todo o problema? O problema com esse jogo de empurra é que a expectativa média de vida de homens e mulheres no Brasil é de mais de 75 anos. Quanto tempo de sua vida adulta você deseja perder nesse tipo de guerra fria, no qual as duas pessoas envolvidas no relacionamento esperam que a outra parte sempre tome a iniciativa de pedir perdão? Conheci casais que passaram 30 anos habitando a mesma casa, mas viviam como estranhos porque tanto o marido quanto a mulher esperavam que o cônjuge desse o primeiro passo para pedir desculpas e fazer as pazes. Um homem me contou que ele e a esposa passaram mais de 20 anos da vida em comum, sem se desculpar um com o outro por causa de uma discussão. Ele disse: nem lembrava mais qual o motivo da briga. Só sei que ela insistia que eu pedisse perdão, mas eu não achava que deveria fazer aquilo. Na minha opinião, ela é que me devia um pedido de desculpas. Aí discutíamos sobre quem deveria tomar a iniciativa até que acabavam os argumentos e ficávamos em silêncio. Infelizmente, esses exemplos não são tão raros. Conheço 2 irmãos que ficaram 18 anos sem se dirigir a palavra porque um deles achou que o outro o havia enganado num negócio envolvendo a venda de um carro. O que vendeu alegava: eu falei a verdade sobre o estado do carro. Aquele episódio acontecera 18 anos antes e desde então os 2 não trocavam mais uma palavra sequer, embora ambos vivessem na mesma cidade. É muito triste quando alguém toma uma decisão consciente de não se desculpar. Por que as pessoas não pedem perdão? Não vale a pena o esforço. Porque alguém faria a opção por não se desculpar. Em certos casos, isso acontece quando essa pessoa não valoriza o relacionamento. Talvez tenha havido uma série de brigas no passado, gerando muito ressentimento que ficou guardado no coração. Certa mulher disse o seguinte sobre a irmã: desisti de meu relacionamento com ela. Parecia que nada do que eu dizia era suficiente. Eu sempre estava errada. Ela me magoou em várias ocasiões, até que finalmente decidi que não valia a pena me desgastar. O esforço não compensava. Instalei um identificador de chamadas no meu telefone, por isso conseguia saber quem estava ligando para mim. Talvez toda vez que minha irmã telefonava, eu não atendia. Era melhor nem conversar com ela. Quando vou visitar minha mãe, procuro ver se o carro de minha irmã está na porta. Se está, sigo em frente e não paro. Não quero mais nenhum envolvimento com ela. Por diversas razões, algumas talvez até legítimas, aquela mulher tomou a decisão consciente de desqualificar o relacionamento que tinha com a irmã. Assim, não se sentia motivada a pedir desculpas pelo comportamento destrutivo que ela mesma sustentava. A culpa foi dele.
A segunda razão pela qual as pessoas optam por não pedir perdão é o fato de acharem que sua atitude tem justificativa, pois quem errou foi o outro. Um atleta profissional que se envolveu numa troca de sopapos num barzinho afirmou: "Não vou pedir desculpas por nada. Ele é que não deveria ter feito os comentários que fez." A filosofia de gente como esse atleta é mais ou menos a seguinte: você vacilou comigo e agora vai pagar por isso. Nem pense que vou pedir desculpas pelo que fiz. Você mereceu o que levou. E se voltar a pisar na bola comigo, a coisa será bem pior. Sem dúvida, a preocupação desse sujeito não era de contribuir para um bom relacionamento. Pelo contrário, o que ele queria era se vingar. Esse tipo de atitude não remove as barreiras. Na verdade, as cria. Trata-se do famoso bateu, levou, uma forma desprezível de levar a vida, mas que muita gente adota. Ele contrasta com a seguinte orientação bíblica: nunca paguem o mal com o mal. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Nunca se vinguem, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 19. A pessoa que tenta justificar seu comportamento ruim só consegue enganar a si mesma. O homem ou a mulher que acha que nunca deve pedir desculpas por nada que faz está vivendo num mundo irreal. A verdade é que, de vez em quando, todo mundo fala alguma coisa rude, critica outra pessoa ou diz o que não deveria dizer. Além disso, qualquer pessoa está sujeita a fazer algo que magoe a outra. Quem se recusa a reconhecer a necessidade de pedir perdão terá sempre dificuldade em manter bons relacionamentos. Nós deparamos várias vezes com esse tipo de atitude durante o tempo que dedicamos à nossa pesquisa. A seguir, relataremos algumas coisas que ouvimos ao elaborar esse estudo. Betsy, que vive em Birmingham, contou: nosso relacionamento já dura 10 anos e esse tempo aprendi que não posso esperar pedidos de perdão. Já tentei forçar a barra com meu marido, mas toda vez que ele se desculpava, nunca era uma iniciativa sincera. Não havia arrependimento de verdade. Ele diz que nunca faz nada que justifique um pedido de desculpas. Por isso, acabei aceitando o fato de que nunca conseguirei convencê-lo. Ele jamais me pedirá perdão por nada. Só espero que as coisas não piorem com o tempo. Marta, da cidade de Bangor, no Maine, afirmou: meu marido é uma pessoa que fala pouco. Nem consigo me lembrar de alguma vez na vida que ele tenha pedido desculpas por alguma coisa. A família dele nunca resolvia os problemas que enfrentava. Por causa disso, há muita mágoa e ressentimento, e isso se reflete em nosso relacionamento. Muita coisa foi jogada para baixo do tapete. Não somos exatamente uma família, apenas vivemos juntos, mantendo as aparências. Eu me sinto como se nosso relacionamento fosse uma grande hipocrisia. É bom deixar claro que não se trata apenas de um problema com os homens. As mulheres também podem se recusar a dizer sinto muito. Por exemplo, John, que vive na cidade de Clovis, no Novo México, fez este relato. Embora eu saiba que minha esposa comete vários erros, ela sempre dá um jeito de fazer com que eu me sinta culpado por tudo. Quando penso que ela está prestes a pedir perdão, descubro em seguida que não há a menor intenção de se desculpar. Pelo contrário, ainda coloca a culpa em mim por seu comportamento ruim. Aí, para resolver o problema, eu deixo para lá e a perdoo por conta própria. Sei que esse não é um pedido de desculpas satisfatório. Já Mark, de Indianápolis, contou: minha esposa nunca se desculpa por nada, a não ser quando faz alguma coisa muito ruim. Mesmo assim, não sinto muita firmeza no pedido de perdão. Encontramos com frequência pessoa cuja consciência foi treinada para jogar a culpa dos erros que elas cometem sobre os outros. Na verdade, trata-se de gente insensível, pois é incapaz de reconhecer os próprios deslizes. O vício secreto de Dave. A consciência insensível costuma andar de braços dados com a fraca autoestima. Pessoas assim podem ter sido ensinadas pelos pais que pedir perdão é uma indicação de fraqueza. Esses mesmos pais podem enfrentar um problema sério de comprometimento da autoestima. Eles costumam culpar os filhos
por todo tipo de problema que a família enfrenta. Como consequência dessa postura, a autoestima dos filhos também fica comprometida, algo que eles passarão para gerações seguintes. Por causa do esforço desesperado que empreendem para se tornar pessoas de valor e por acreditarem que pedir desculpas é sinal de fraqueza. Também tendem a culpar os outros por quaisquer problemas de relacionamento que venham a enfrentar. Via de regra, gente que sofre com autoestima fraca, que joga a culpa dos erros que comete sobre os outros e que demonstra forte aversão à ideia de pedir perdão, precisa passar por aconselhamento para aprender a lidar com esses problemas tão enraizados e que se manifestam no modo de pensar, no comportamento e nas emoções. O que essas pessoas não sabem é que a iniciativa de pedir desculpas fortalece a autoestima. O homem e a mulher capazes de assumir a responsabilidade pelos erros que cometem, são respeitados e admirados. Esse respeito e essa admiração ajudam a fortalecer a autoestima dessas pessoas. Por sua vez, aqueles que procuram esconder ou justificar seu comportamento ruim quase sempre perdem o respeito dos outros. Com isso, tornam o problema da fraca autoestima ainda mais grave e complicado de resolver. No entanto, aqueles que passam por esse ciclo negativo encontram dificuldade de compreender essa realidade. Dave e Jeanette são casados. Eles já sofreram prejuízos consideráveis em seu relacionamento. Quando chegam ao consultório de Jennifer para passar pela primeira sessão de aconselhamento, Dave mencionou que fora viciado em pornografia, mas estava em processo de recuperação desse hábito tão nocivo. Jeanette disse que se sentia muito magoada não apenas com as perdas recentes, mas também com o longo histórico de envolvimento do marido com o vício secreto. Ele já apresentou um pedido de desculpas convincente por todos os problemas que o vício em pornografia causaram a vocês? Eu, Jennifer, perguntei. Eles ficaram em silêncio por algum tempo até que Dave começou a explicar. Bem, eu já disse a ela que sentia muito por ter aquele vício, mas nunca entrei em detalhes, pois sempre achei que a conversa seria muito desagradável. Dave era como um camundongo preso numa ratoeira. Não tinha interesse em se complicar ainda mais. Por isso evitava falar das coisas erradas que fizera. Eu queria ajudá-lo a ver que, por ironia, deixar de conversar sobre o sofrimento que o vício causava a Jeanette só servia para prolongar ainda mais a dor da esposa. Expliquei o conceito de equilíbrio da balança da justiça aos dois. Quando Jeanette ficou sabendo de seu vício relacionado à pornografia, foi como se a balança que mantém um casamento equilibrado quebrasse. O lado dela foi parar no chão. Ela se sentiu muito mal, triste, sozinha, com raiva e medo. Não sabia se poderia confiar de novo em você. Seu jeito costumeiro de pedir desculpas não era suficiente para reequilibrar o relacionamento. Jeanette continua se sentindo muito magoada e assustada. Se a balança continuar desequilibrada desse jeito, é bem provável que ela tente aliviar o peso que a oprime, atirando farpas contra você. Completei minha analogia dizendo: Jeanette precisa de ajuda para remover os contratempos que levaram o lado dela da balança até o fundo. Você estaria prestando um grande serviço a ela e ao casamento se tivessem uma conversa honesta e detalhada, mesmo que você tema o resultado. Geralmente as pessoas a quem você pede desculpas dessa maneira acham o contrário. Ao livrar o cônjuge do peso da mágoa e reafirmar seu compromisso, ele passa a ser grato. Jeanette precisa aliviar o aperto no coração causado pela raiva que está sentindo de você. Ela precisa ter certeza da sinceridade do seu pedido de perdão. Só assim ele será eficaz e promoverá a paz entre vocês dois. Dave ouviu com muita atenção. Ele concordou em tentar fazer um pedido de desculpas mais detalhado em casa. E na semana seguinte me apresentaria um relato a respeito disso. O casal voltou uma semana depois e os dois pareciam ter se livrado do peso que os oprimia. Dave falou o seguinte: tentei fazer aquilo que você disse e não foi tão ruim quanto eu imaginava que seria. Expliquei a Jeanette que tinha consciência de que havia agido muito mal em guardar uma pilha de revistas pornográficas em casa durante tantos anos. Disse a ela que sentia muito pelo fato de nossos filhos terem encontrado essas revistas e pelo prejuízo emocional que deve ter causado a eles. Aproveitei para entrar em outros detalhes, como o meu remorso por ter feito Jeanette se sentir tão mal como mulher e minha traição à confiança dela, pois eu sustentava uma mentira. Dave estava se sentindo
tão bem pela ousadia que demonstrou ao tomar aquela iniciativa e pela liberdade que passou a experimentar, que aconselhou um amigo a fazer o mesmo. Já expliquei aquele conceito do equilíbrio da balança da justiça a um amigo meu. Ele também precisa pedir perdão à esposa e me contou que está disposto a fazê-lo agora. Por mim, falei com Janete. Por fim, falei com Janete. Como você se sentiu ao ouvir o que David tinha para lhe dizer? Foi um grande passo na vida dele, ela respondeu. Eu já havia desistido da ilusão de ele um dia assumir a responsabilidade por suas atitudes. Agora me sinto mais esperançosa sobre o futuro de nosso casamento. David completou. Por muito tempo acreditei naquela mentira segundo a qual quanto mais se fala de um problema, mais complicado é para resolvê-lo. Ignorava minha consciência e, infelizmente, a mensagem que passava à minha esposa era de que não me importava com os sentimentos dela. Apenas 4 meses depois de pedir perdão à esposa, Dave recebeu um diagnóstico de que tinha câncer em estágio avançado. Hoje ele fica admirado ao pensar em tudo o que aconteceu. Já pensou como seria se eu não tivesse pedido perdão à minha mulher e resolvido esse problema enquanto estava tudo em ordem com minha saúde? Por favor, diga a seus leitores que a necessidade de pedir perdão é urgente e como é importante fazer isso enquanto temos oportunidade. E se eu não conseguir aprender uma nova linguagem? Outra pergunta que ouvimos repetidas vezes foi essa. E se eu não conseguir assimilar com facilidade a linguagem do perdão da outra pessoa? É verdade que algumas pessoas terão mais dificuldades que outras para usar determinadas linguagens do perdão. Isso tudo tem a ver com o histórico pessoal e com o que aprendemos tanto na juventude quanto na vida adulta. A boa notícia é que todas as linguagens do perdão podem ser aprendidas. Portanto, queremos lhe apresentar algumas pessoas que aprenderam a usar uma linguagem do perdão com a qual não tinham a menor intimidade. A maioria delas reconheceu que, a princípio, não ficou muito à vontade, mas demonstrou a capacidade que o ser humano possui de aprender novas linguagens. Sinto muito por a ter entristecido. Ao refletir sobre casamento, James participou de um de nossos seminários junto com a namorada, Serena. Depois de preencher os questionários sobre perdão, ela contou a ele que o que mais precisava ouvir no pedido de perdão era "sinto muito". Mais adiante, James procurou a mim, Gary, e disse que não sabia se já tinha dito essas palavras alguma vez na vida. Sempre pensei que homens de verdade não pedem desculpa por nada, disse ele. Eu respondi: permita-me fazer uma pergunta. Você já fez alguma coisa na vida da qual se arrependeu de verdade? Falo daquele tipo de coisa que, depois de fazer, você fica pensando, quem dera eu não tivesse feito isso. Sim, já, ele concordou. Fiquei bêbado na noite anterior ao enterro de minha mãe. Por causa disso, no dia do funeral, encarei uma tremenda ressaca. Nem me lembro muito de como foi a cerimônia. Como você se sentiu depois disso? Perguntei. Muito mal. Sentiu como se tivesse desonrado minha mãe. A morte dela me deixou muito abalado. Éramos muito chegados. Eu podia abrir meu coração quando conversava com ela. Acho que eu estava tentando afogar minha tristeza, mas bebi muito além da conta. Sei que aquilo provavelmente a teria deixado bem triste. Ela sempre me dizia que evitasse os excessos com a bebida. Minha expectativa era que as pessoas que estão no céu não soubessem o que acontece com as que estão aqui na terra, pois eu não queria magoar minha mãe. Suponhamos por um momento que as pessoas no céu saibam o que acontece na terra e que sua mãe estivesse mesmo decepcionada com seu comportamento e suas atitudes. E suponhamos que você tivesse uma chance de conversar de novo com ela. O que diria? Os olhos de James se encheram de lágrimas e ele respondeu: eu diria a ela que sinto muito por a ter entristecido. Eu não deveria ter ido ao bar. Eu diria à minha mãe que a amava demais e pediria a ela que me perdoasse. Coloquei meu braço sobre os ombros dele e disse: você percebeu o que acabou de fazer? Ele balançou a cabeça, concordando. Sim, sei. Acabei de pedir perdão à minha mãe e me sinto muito bem. O senhor acha que ela conseguiu me ouvir? Acho que ouviu, sim, e acho que já o perdoou. Por alguns instantes, James não conseguiu falar. Ah, puxa vida, eu não queria chorar.
É outra coisa importante que precisamos ver. Você foi ensinado que um homem de verdade não chora, não é? Isso mesmo. James, você recebeu muitas informações equivocadas durante esses anos todos, eu disse. O fato é que homens de verdade choram. Sim, só bonecos é que não choram. Homens de verdade também pedem desculpas quando percebem que magoaram uma pessoa amada. Eles são capazes até de dizer sinto muito. Você é um homem de verdade, James. Demonstrou isso hoje. Nunca se esqueça disso. Se casar com Serena, você não será um marido perfeito, assim como ela também não será a esposa perfeita. Nem é preciso mesmo ser perfeito para que um casamento dê certo, mas é necessário pedir perdão quando se faz alguma coisa errada que possa magoar o cônjuge. E se disser, sinto muito, é a linguagem do perdão primordial de Serena, então é melhor você aprender a usá-la. Entendi, ele falou, sorrindo. Estou muito feliz por ter vindo aqui. Eu também fiquei feliz por vocês terem vindo. Comentei antes de ele ir embora. Difícil dizer, difícil admitir. Masha tem problemas em admitir que está errada, que é exatamente o que seu marido precisa ouvir como pedido de perdão. Nem sei por que isso acontece, ela me contou. Talvez porque não me lembro de ter ouvido nenhum de meus pais dizer isso um para o outro. Eles nunca me ensinaram a pedir desculpas também. O que eles sabiam fazer bem era me motivar. Faça o melhor que pode, busque a excelência, alcance seu potencial, mas nunca falaram muita coisa sobre o perdão. Cerca de um mês depois de preencher o questionário sobre o perdão, Masha deixou esta mensagem em meu site. Nos últimos dias, meu coração me impeliu a aprender a linguagem do meu marido, e estou tentando fazer isso. De fato, eu disse em voz alta, errei, não deveria ter feito aquilo. Mas ainda é muito difícil dizer, e mais complicado ainda admitir. A cada sílaba que eu dizia, parecia que tinham passado cola em minha boca. Mas a verdade é que me senti muito bem, depois de reconhecer meu erro, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Masha é prova viva de que aprender a usar a linguagem do perdão da outra pessoa nem sempre é fácil. Ela identificou algumas razões pelas quais certas pessoas acham isso tão difícil. A falta de exemplos na convivência entre os pais e o fato de eles não ensinarem a importância do perdão. Na verdade, pedir desculpas não foi uma atitude que tenha feito parte da sua experiência. No entanto, depois de adulta, ela estava disposta a reconhecer que suas palavras e seu comportamento nem sempre demonstravam carinho e amor. Em vez de tentar justificar aquelas atitudes, ela optou por usar a linguagem do perdão do marido. E isso começou a fazer uma grande diferença na qualidade do relacionamento do casal. Para aqueles que encontram alguma dificuldade em dizer as palavras errei, não deveria ter feito aquilo, minha sugestão é que se orientem pelo seguinte procedimento. Escrevam as palavras abaixo no cartão. Não sou perfeito, às vezes cometo erros, de vez em quando digo e faço coisas que causam sofrimento aos outros. Sei que a linguagem do perdão primordial da outra pessoa é constatar que assumo a responsabilidade por meus erros, o que fica evidente quando eu digo errei, não deveria ter feito aquilo. Por isso aprenderei a dizer estas palavras. Leia essas palavras em voz alta. Em seguida, repita isso. Errei, não deveria ter feito aquilo. Várias vezes diante do espelho. Faça isso quando estiver só e em voz alta. Quebrar a barreira da verbalização e dizer alguma coisa que sempre lhe foi difícil será o primeiro passo no aprendizado da linguagem do perdão relacionada à iniciativa de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. Parte desse aprendizado consiste na constatação de que ninguém é perfeito. Sou imperfeito, por isso às vezes digo ou faço coisas que magoam ou prejudicam os outros. Quando escolho reconhecer que eu sou humano, demonstro disposição de aceitar a responsabilidade pelos erros que cometo e peço desculpas a alguém, usando a linguagem dessa pessoa. Significa que estou fazendo progresso. Posso não conseguir. Para certas pessoas, verbalizar a intenção de se arrepender. Vou fazer tudo possível para nunca permitir que isso aconteça outra vez. É difícil. Owen foi muito sincero comigo quando disse o seguinte: não quero prometer que vou mudar, pois posso não conseguir. Eu tenho a intenção sincera de mudar, caso contrário, não estaria pedindo desculpas, mas quando digo que vou tentar mudar, tenho certo receio de que esteja decretando meu próprio fracasso. Isso comprometeria ainda mais o relacionamento. Por que preciso falar sobre essas mudanças? Será que não bastaria demonstrá-las?
Ouvem representa o sentimento de várias pessoas. Contudo, o problema de não verbalizar a intenção de mudar é que a outra pessoa não sabe ler pensamentos. Você sabe que está tentando mudar, mas os outros podem não saber. Para falar a verdade, não verbalizamos a intenção de nos arrependermos pela mesma razão que verbalizamos as outras linguagens do perdão. Queremos que o outro saiba que reconhecemos o erro cometido, valorizamos o relacionamento e temos interesse em receber o perdão. Alison, que vive em Mobley, no Alabama, expressou-se assim: meu marido não acha que dizer coisas como sinto muito, errei, por favor me perdoe e vou tentar nunca mais fazer isso signifique grande coisa. Mas pelo fato de ele não usar essas palavras para se expressar, só para presumir que não sente muito pelo que fez, não percebe que cometeu um erro e não tem a menor intenção de mudar sua atitude. Mesmo que ele sinta muito pelo que fez e queira mudar de verdade, não tenho como saber. Sem as palavras, como posso ter a certeza de que meu marido está arrependido do que fez e está mesmo tentando mudar seu comportamento? Para mim, arrependimento é a linguagem do perdão primordial. E se descubro que meu marido está, pelo menos, tentando mudar, me disponho a perdoá-lo. Mas o fato de ele não me dizer isso é como se não tivesse usado minha linguagem do perdão. Assim fica difícil acreditar que esteja sendo sincero. Alison deixa bem claro que demonstrar a intenção de mudar é o primeiro passo no uso da linguagem do perdão relacionada ao arrependimento. Não estou sugerindo que você deva prometer nunca mais cometer o mesmo erro. O que precisa é demonstrar que empreenderá todo o esforço possível para não repetir o comportamento que magoou a outra pessoa. Essa iniciativa conduz ao sucesso. Mudar padrões de comportamento estabelecidos há muito tempo pode ser uma tarefa muito difícil. O primeiro passo é tomar a decisão de mudar. Aí, com a ajuda de Deus, você começará a trilhar a estrada que conduz a uma mudança positiva. A maioria das pessoas se sentirá motivada ao ver seu esforço e com isso terá maior disposição de perdoar você quando tropeçar em algum obstáculo do caminho, desde que você também seja capaz de confessar seu erro. Não permita que o medo do fracasso o impeça de dar os primeiros passos na estrada do arrependimento e do sucesso. Se essa é a linguagem do perdão primordial da outra pessoa, nada poderá substituir as palavras "vou fazer o possível para mudar esse comportamento ruim". A partir daí é preciso elaborar um plano de ação que conduza você ainda mais longe na estrada do sucesso e da cura dos antigos ressentimentos. É possível exagerar na dose? Em nossa pesquisa encontramos várias pessoas que admitem pedir desculpas quase diariamente. A qualquer momento que surja alguma situação de tensão entre elas e outras pessoas, imediatamente se desculpam. É como se eu desse um tiro no pé. As pessoas que tendem a exagerar na dose quando pedem perdão, agem assim por diversas razões. Algumas se desculpam o tempo todo porque fazem ou dizem coisas que causam dor e sofrimento a outras com frequência. Jeremy fez este relato. Tenho mais experiência nesse negócio de pedir desculpa do que minha esposa. Isso acontece porque estou dando tiro no pé o tempo todo. Sou uma pessoa muito extrovertida e às vezes isso me mete em confusões. Digo coisas sem pensar e depois percebo que fiz minha esposa ou algum colega de trabalho sofrer. Por isso vivo me desculpando. Emma diz que o marido, Andrew, pede perdão várias vezes por uma razão muito parecida. Todo dia ele faz alguma coisa que o obriga a se desculpar. A princípio achei que ele estivesse brincando, mas percebi que não falou aquilo rindo. Por isso perguntei: você está falando sério, não é? Sim, estou. Ela respondeu: nunca encontrei um homem tão insensível quanto meu marido, mas ele logo me pede desculpas. Eu só queria que ele aprendesse a parar de fazer bobagens, assim não teria de pedir perdão o tempo todo. Para gente como Jeremy e Andrew, o problema não reside na incapacidade de pedir perdão, e sim na falta de habilidade para conduzir relacionamentos. Eles aprenderam a lidar com sua deficiência dessa maneira, pedindo desculpas o tempo inteiro, sem restrições. Uma alternativa mais satisfatória e duradoura para essas pessoas seria assistir a aulas sobre como desenvolver habilidades que melhoram o relacionamento, procurar aconselhamento pessoal ou ler livros que falem dos fundamentos que norteiam as relações positivas entre as pessoas. Assumo que o erro foi meu. Entre as pessoas que tendem a exagerar no pedido de perdão,
às que sofrem um problema de comprometimento da autoestima. Lucy é uma mulher solteira de 35 anos. Ela disse: geralmente acho que tudo que acontece é por minha culpa. No trabalho, em casa e em todos os meus relacionamentos. Acho que nunca me senti bem na vida. Por isso, quando as coisas não dão muito certo nos relacionamentos, eu simplesmente assumo toda a culpa e peço logo desculpas. As pessoas costumam me dizer: não precisa se desculpar por causa disso. Você não fez nada de errado, mas sempre acho que estou errada. Patrícia vive em Phoenix. Ela e Dave se aposentaram bem cedo e mudaram de Michigan para viver num lugar de clima mais quente. Ela contou o seguinte a respeito do marido. Sempre que Dave pede desculpas por alguma coisa, ele diz: sinto muito. Mas fala disso com aquele tipo de atitude. Sei que sou um inútil e não faço nada direito. É claro que ele não é um inútil. Pelo contrário, é um grande homem de negócios. Se não fosse assim, não teria se aposentado tão cedo. E não faz tantas coisas assim que exijam um pedido de desculpas. Acho que o problema dele tem a ver com a autoestima baixa, mas ele exagera no pedido de perdão. Nunca tive a oportunidade de conversar com Dave, mas tive a impressão de que o problema dele poderia estar relacionado a um comprometimento da autoestima causado por alguma experiência na juventude. Ou então o exagero dos pedidos de perdão seria uma maneira de reagir a uma mulher excessivamente crítica que via defeito em tudo o que ele fazia desde que se casaram. Aceitar essa condenação poderia ser uma forma de enfrentar o problema. Em ambas as hipóteses, não havia dúvida de que a autoestima dele estava em baixa. O caminho rumo a um relacionamento melhor provavelmente passaria pelo acompanhamento de um conselheiro, com quem Dave aprenderia a lidar com a imagem que fazia a respeito de si e a formar um novo conceito de sua identidade. Ele estava preso a um padrão de fraca autoestima que não precisava acompanhá-lo por toda a vida. Quero resolver logo isso. Muitas pessoas detestam passar por situações de conflito e fazem questão de resolver os problemas o mais rápido possível para que tudo volte ao normal o quanto antes. Elas estão sempre dispostas a assumir a responsabilidade e pedir perdão para acabar com a contenda, mesmo que não achem que foram as culpadas pela confusão. Não gostam da sensação de desconforto emocional provocada por longas discussões sobre determinado assunto. Para elas, é muito mais cômodo pedir desculpas, assumir a culpa e torcer para que tudo volte logo ao normal. Veja a seguir alguns exemplos que destacamos de nossas pesquisas envolvendo pessoas que se incluem neste grupo. Se quero dormir bem, preciso primeiro resolver todos os problemas, afirmou Glória, casada com Frank há 20 anos. Eu sempre peço desculpas ao meu marido, mesmo quando eu estou com a razão. Assim, consigo acabar com a discussão e colocar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Calvin vive na cidade de Nova York e participou de um evento sobre como aprimorar a relação conjugal que ministrei. Ele me contou: fui criado num lar em que praticamente não havia discussões. E era raro ver meus pais brigando por causa de alguma coisa. Por isso, quando fico bravo ou me decepciono com algo que acontece, sinto que preciso pedir desculpas para que tudo fique bem outra vez. Cresci num ambiente católico e adorava o sacramento da confissão. Eu me sentia muito bem quando verbalizava minhas confissões e era perdoado. Jonathan tem 30 anos e é casado há 2 anos. Ele adora a profissão que exerce. Não preciso me dar bem o tempo todo e nem gosto de confrontos. Minha tendência é pedir perdão até quando a culpa pelo problema não é minha, pois não quero perder tempo com discussões. Acredito que eu seja um cara de paz que não gosta de confusão. Foi interessante descobrir que para muitos casais, aquele que pede desculpas com mais frequência é considerado o melhor nesse quesito, mesmo quando a culpa não é dessa pessoa. Fiz a seguinte pergunta a Suzane: quem é melhor nesse negócio de pedir desculpas, você ou seu marido? Meu marido é disparado melhor do que eu nisso, ela respondeu. Na verdade, eu diria que ele se desculpa em 90% das vezes que temos um problema, mesmo quando não fez nada errado. Ele quer que vivamos em paz, por isso costuma ser quem toma a iniciativa. Uma paz que leva ao ressentimento.
Pessoas como essas e milhares de outras desejam manter a paz a qualquer preço. Se for para acabar com uma discussão ou situações de conflito, elas preferem assumir uma culpa que não têm. A tranquilidade emocional é mais importante do que ter razão. E isso pode até parecer um traço de caráter admirável, mas costuma alimentar ressentimentos. Kim e Matt são casados há 15 anos. Vivem nas imediações de Williamsburg, no estado de Virgínia. Ela contou o seguinte: sou a pessoa que mais pede desculpas em nosso casamento. Matt não é muito bom nessa coisa de verbalizar os sentimentos. E para resolver sem demora todo tipo de problema ou situação que cause saia justa, eu costumo encerrar as discussões pedindo desculpas. É uma maneira de fazer com que as coisas voltem ao normal. Geralmente guardo para mim os sentimentos ruins porque preciso pedir perdão, mesmo não sendo eu a causadora do problema. Esse tipo de ressentimento represado costuma criar distanciamento emocional entre as pessoas. Externamente, tudo parece estar mais ou menos em ordem. Por dentro, porém, uma bomba está prestes a explodir. Se alguém sente que esse tipo de ressentimento está sendo incubado no coração, é hora de buscar a ajuda de um conselheiro, de um pastor ou de um amigo de confiança. Quando esse ressentimento deixa de ser processado, o relacionamento pode seguir uma trilha de destruição. A paz, a qualquer preço, não é o caminho natural dos relacionamentos autênticos. Fale sobre o assunto. Você já teve de optar por esperar para pedir perdão, em vez de fazê-lo imediatamente? Como isso afetou o relacionamento? Por que devo pedir desculpas se foi ela que causou todo o problema? Disse o homem no início deste capítulo. O que você diria a ele? Muitas pessoas desenvolvem uma consciência insensível com o passar do tempo e deixam de considerar que seja errado aquilo que fazem. Você já experimentou isso em sua vida? E na vida daqueles que são próximos a você? E na vida daqueles que são próximos a você?